A infecção urinária tem diversas causas, a depender muito da idade. A gente sabe que quanto mais velha a pessoa fica, principalmente o sexo feminino, mais infecção ela vai ter. Então, por exemplo, cerca de 2 a 3% de todas as crianças têm infecção. Já na idade jovem, em torno de 20 a 30% das mulheres têm infecção. Quase nenhum homem tem, pouquíssimos homens têm infecção em torno dos 20 aos 40 anos. A partir daí, já se aproxima. Então, com a idade, 20% das mulheres idosas têm infecção, 10% dos homens idosos têm infecção. De modo que ao longo da vida, 50% das mulheres terão infecção urinária. Então é uma incidência bastante importante. E isso já dá para inferir que a causa varia muito de acordo com a idade. Por exemplo, na população pediátrica, muitas vezes alguma anomalia congênita de alteração na formação da bexiga pode causar, ou do rim pode causar uma infecção. Mas isso é a minoria. A principal causa de infecção urinária em criança é aquela criança que urina mal. Que os pais muitas vezes acham que a criança tem preguiça de ir no banheiro e prende o xixi porque tem preguiça, e não é assim. Ela muitas vezes demora o amadurecimento de formação para o aprendizado miccional, ou seja, o aprendizado para urinar. E a criança tem sinais claros que os pais podem saber como é que é. Aquela criança que tem que sair correndo ao toalete, que escapa a xixi na calcinha ou na cueca. Essas crianças, elas são responsáveis por 90% das infecções urinárias na população infantil. Quando a criança passa a ser um adulto jovem, e aí já, principalmente o sexo feminino, começa a ter relação sexual, então a entrada de bactérias na bexiga já passa a ser muito maior, justamente pelo ato sexual. E as mulheres, elas parecem que são ensinadas a prender urina, enquanto a criança do sexo masculino, o menino, ele faz xixi em qualquer lugar, o pai chega, pega a criança para ir no jardim para fazer xixi, enquanto a menina não, tem que ter pudor, então tem que achar um banheiro correto, um banheiro que seja limpo. Então a criança ela é ensinada pelos pais a aprender urina. E quando ela chega no adulto jovem, começa a entrar no mercado de trabalho, e aí esquece que tem que fazer xixi, a bexiga fica cada vez maior, soma-se isso ao ato sexual, então essa é a principal causa de infecção urinária nas mulheres mais jovens. E nas idosas, a principal causa é hormonal, e a bexiga da idosa vai também perdendo um pouco o poder de contração e de esvaziamento, então retém mais urina, e a mulher ela tem uma flora vaginal que impede a infecção urinária, e essa flora é mantida pelo estrogênio. Esse hormônio ele vai caindo à medida que a mulher vai envelhecendo. Então há uma porta de entrada, uma facilitação para as bactérias entrarem e uma predisposição da própria bexiga com a idade a ter infecção. A infecção urinária ela pode ser infecção urinária baixa, pode ser infecção urinária alta. O que é isso? Infecção baixa é aquela que só acomete a bexiga, só está presente na bexiga. Então são sintomas agudos. Ardência para urinar, então aquela dor muitas vezes fina para urinar, sangramento para urinar, às vezes no final da micção a presença de um pequeno sangramento, vontade de urinar o tempo todo, que chama de polaciúria, um aumento da frequência para urinar, e também uma sensação que nós chamamos de tenesmo da bexiga, uma sensação de que faz xixi, mas que não urinou completamente, como se ficasse mais um pouquinho de xixi na bexiga. Essa é a infecção baixa. A infecção alta ela vem com febre e dor lombar, dor aqui nas costas. Essa é a infecção do rim. Então a infecção da bexiga com aqueles sintomas e a infecção do rim com febre e dor nas costas. Eu acho que o cuidado principal é esse, de evitar a constipação, evitar a prisão de ventre, mas não prender urina. Então eu acho que a mensagem tem que ser dada para todo mundo. O banheiro tem que ser amigo da criança, não pode ser inimigo da menina. Os pais eles têm que, por exemplo, se uma criança estiver no shopping e tiver vontade de urinar, ele tem que lavar o banheiro, tem que se cercar dos cuidados, colocar um papel ao redor para que ela não faça a coisa com asseio o melhor possível, mas jamais, por exemplo, deixar que ela vá urinar em casa, porque
esse período de retenção urinária crônico que acontece com a criança vai ser um adulto que vai também urinar de forma inadequada. E para os adultos, por exemplo, principalmente uma dica para as mulheres em idade sexual. Sexo com lubrificação, importantíssimo. Urinar de preferência antes, se der tempo, obviamente, ou depois, certamente, obrigatoriamente, urinar depois do ato sexual. E não prender urina. Se está no trabalho, já conhece, antes de, por exemplo, sai do trabalho, ao invés de fazer xixi em casa, urina no próprio trabalho. Alguém não pode ficar, ninguém pode ficar um turno inteiro sem urinar. Isso é comum acontecer. A pessoa urina 7 horas da manhã, só vai urinar 1 hora da tarde. Isso é antifisiológico, isso é uma agressão para a bexiga. Então, o tempo máximo que a pessoa deve ficar sem urinar é 4 horas, por exemplo. Para isso tem que se hidratar, porque senão também não vai sentir vontade de urinar se não é uma hidratação insuficiente. E existem, obviamente, algumas outras causas, como litíase, como cálculo, como diabetes, outras causas de infecção urinária, né, que eu não vou comentar aqui, que têm tratamentos específicos. O tratamento da infecção urinária deve ser breve. Então, alguém que tem infecção urinária não pode demorar de tratar. Primeiro, porque se a infecção for baixa, ainda os rins não foram atingidos, se não for tratado, pode ser que os rins sejam atingidos. Então, a infecção urinária sem febre pode vir com febre em pouco tempo. E aquela infecção com febre, se não tratada, pode virar um abscesso e pode haver dano renal. Então, a dica é tratar rapidamente a infecção. E existem inúmeros antibióticos que podem ser usados, que têm uma concentração muito grande na urina e que, uma vez tomados, em pouquíssimo tempo, os sintomas desaparecem. Então, é como uma pílula milagrosa, inclusive. O importante é que seja tomado na quantidade de tempo correta e sob orientação médica, porque se assim não for, essas bactérias podem se tornar resistentes e acabar vindo novamente com uma infecção mais séria, muitas vezes só tratada em âmbito hospitalar. E depois do tratamento é preciso descobrir a causa. Então, é preciso que se oriente, se veja como é que o paciente está urinando, como é que a pessoa está urinando e que se modifique o hábito para urinar. Isso é importante. Uma coisa que é relevante é a associação de prisão de ventre, de constipação com infecção urinária. Então a gente sabe que às vezes só tratando uma constipação, tratando uma prisão de ventre, muitas vezes se reduz bastante a chance de uma nova infecção. Então faz parte do arsenal do diagnóstico do médico avaliar também se existe ou não uma constipação associada. O diagnóstico da infecção urinária, ele deve ser suspeitado clinicamente. Então, esses sintomas que eu falei, ele já dão um indício de que haja infecção. Mas o diagnóstico da infecção, ele é feito pela cultura de urina. Então, na criança que já tem micção voluntária, que ela já não usa mais fralda, e no adulto é colhido o jato médio. Então, despreza-se o primeiro jato, pega-se o jato no meio, manda-se esse jato para a cultura. Deve ser imediatamente, de preferência fazer no próprio laboratório. Então, a cultura de urina vai determinar se há presença de bactéria numa quantidade significativa ou não.